Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Com essas palavras localizadas em Judas, versículos 24 e 25, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Jesus. Você que está em pé, pode se assentar. Muito bom estarmos juntos. Hoje nós iremos finalizar a exposição no livro do profeta Malaquias. E por causa disso a gente está com a mistura de sentimento, como é comum. Toda vez que a gente prega um livro da Bíblia, que nós chegamos na conclusão, manifesta aquela mistura de sentimento. Ao mesmo momento você tem aquela alegria pelo progresso, você tem aquela leve tristeza, porque assim, vai acabar a exposição do livro, né? Mas Deus seja louvado pelo momento que passamos juntos nesse livro, que é muito instrutivo para a igreja contemporânea. A igreja é ricamente, amplamente instruída por intermédio do profeta Malaquias, o livro do profeta Malaquias. Caros irmãos, antes de nós lermos a passagem que dará a conclusão, o desfecho, eu preciso fazer aqui o que é chamado de recapitulação. Uma vez que nós ficamos aí 3 domingos consecutivos interrompendo a exposição no livro do profeta Malaquias, é possível que alguns irmãos tenham esquecido de algum detalhe importante para a compreensão do que será posto hoje. E aqueles que não nos acompanharam ao longo da exposição terão o privilégio de ter acesso ao contexto geral do livro do profeta Malaquias. O tema central do livro de Malaquias diz respeito à acusação de Deus contra o seu povo. Então, a partir de hoje, quando você for ler o livro do profeta Malaquias, você deve ter em mente que o tema central, principal é uma acusação de Deus contra o seu povo. Malaquias capítulo 1, versículo 1, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então, a mensagem de juízo, uma mensagem dura, uma mensagem de repreensão para a nação de Israel. Vocês sabem, conforme nós mencionamos aqui na primeira exposição, que a nação de Judá, depois de ter ficado 70 anos no cativeiro babilônico, foi libertado do cativeiro, e depois de cerca de 100 anos que eles haviam voltado do período de cativeiro, de escravidão, estavam agora reconstruindo a vida, por assim dizer, estavam recomeçando a caminhada. Entretanto, a nação de Deus, que outrora estava aprisionada na Babilônia, após sair, cerca de 100 anos depois, o povo estava totalmente desanimado. O povo estava sem fervor, o povo estava sem zelo da comunhão com Deus, do culto a Deus. Isso é um reflexo, às vezes, de muitas pessoas na nossa atualidade, que têm servido a Deus, mas têm servido de qualquer maneira, com indiferença, com frieza, não são pessoas zelosas na comunhão com Deus, no culto, na vida de adoração. Esse, então, era o quadro da nação, quando Deus levanta o profeta Malaquias para trazer uma mensagem de advertência para aquele povo. Conforme sabemos, o livro do profeta Malaquias está organizado, estruturado em forma de debates, isso mesmo. Nós já aprendemos que essa estrutura de debate, dialética, é muito comum no livro do profeta Malaquias. Deus faz uma declaração, ou o profeta, o povo faz um questionamento, e Deus volta com uma resposta refutando, retrucando o questionamento do povo. E conforme vimos, o livro do profeta Malaquias, ele está organizado em 6 grandes debates. O primeiro debate está no capítulo 1, versículos 2 ao versículo de número 5, cujo tema do debate girava em torno do amor de Deus. O povo ouviu de Deus que Deus o amava, só que o povo estava medindo o amor de Deus baseado naquilo que eles pudessem conquistar. A avaliação, a maneira que Israel estava mecendo o amor de Deus, era com base em bens materiais. E Deus vai dizer que amava o povo estava dizendo, Senhor, em que nos tem amado? Como se Deus não tivesse de fato amando aquele povo. Eles questionaram a Deus de forma cínica, dizendo, como assim? Nos amado? Nós passando por tanta dificuldade, recomeçando a vida, e o Senhor nos ama? E Deus então volta com a resposta e diz, eu amo vocês sim. E sabe qual é a maior prova que eu amo vocês? É porque eu
amei a Jacó e aborreci Esaú. Ou seja, o amor de Deus em eleger o povo era a maior evidência do amor de Deus para com a nação. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, uma vez que a gente não vai poder mais voltar, para tirar a grande lição dessa passagem aqui, desse primeiro debate, que diz respeito ao amor de Deus. Você que é cristão, você que faz parte da igreja de Cristo, saiba disso, que Deus te ama. Assim como Deus declarou o seu amor para Israel, Deus também declara o seu amor para conosco. Deus te ama. E a maior evidência do amor de Deus para com a nossa vida é que Ele nos escolheu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se Deus nos ama, devemos valorizar esse amor. Valorize o amor de Deus para com a sua vida. Mas o debate não parou, não. O segundo debate gira em torno da questão do culto. Os sacerdotes estavam desprezando a mesa do Senhor, estavam levando o povo a pecar e a ofertar a Deus um culto que não era digno do Senhor. Então, no capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 9, o debate aí em torno do culto, onde Deus reivindicou o seu direito de ser adorado da melhor maneira. Israel estava desprezando o culto a Deus, estava servindo a Deus de quaisquer maneira, ofertando a Deus sacrifícios que Deus não aceitava. Então, nessa parte do debate, nesse segundo debate, nós aprendemos que nós devemos honrar a Deus no culto, que nós devemos participar do culto congregacional e apresentar a Deus aquilo que lhe é agradável. Temos que dar o nosso melhor. Mas o terceiro debate, então, veio à tona. Capítulo 2, versículos 10 a 16, girando em torno da infidelidade conjugal. Os judeus estavam sendo infiéis às suas esposas. Havia infidelidade, havia promiscuidade, e Deus levando o profeta para censurar a nação e dizendo que o povo devia voltar para Deus e honrar o casamento. Então, qual é a grande lição para nós? Você que é casado, saiba disso, você deve honrar o seu casamento. Você deve ter o seu casamento na mais elevada consideração e estima. Ame o seu cônjuge, cuide do seu cônjuge, valorize o seu casamento, porque o casamento, conforme vimos, é uma aliança que é feita diante de Deus, e Deus é a principal testemunha do casamento. Portanto, valorize o seu casamento. Mas então surge o quarto debate, capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 5, girando em torno do grande tema, o Deus do juízo. O povo estava questionando o juízo de Deus e perguntava, onde está o Deus do juízo? O texto diz que eles enfadavam a Deus com palavras, dizendo que Deus era favorável às pessoas ímpias, que Deus era favorável às pessoas que estavam no pecado e não em favor das pessoas que o temiam. Então Deus, irmãos, levanta Malaquias para censurar o povo, para corrigir o povo, e a grande lição que nós aprendemos é que nós não devemos enfadar a Deus com as nossas palavras. Quando nós dizemos que Deus ama as pessoas que cometem pecado, quando nós dizemos onde está o Deus do juízo, isso são palavras que enfadam Deus, que cansa Deus. O povo estava cansado, os sacerdotes estavam cansados de cultuar, e Deus diz o seguinte, agora eu que estou cansado das palavras de vocês. Então vejam, nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Mas o debate não para, o quinto debate gira em torno da questão que o povo estava se distanciando de Deus, estava sonegando a devolução do dízimo, e Deus levanta o profeta Malaquias para corrigir o povo, está errado. Se volte para Deus, se torne para Deus, e uma das maneiras que Israel havia se desviado era na devolução do dízimo. E nós vimos aqui que a questão do dízimo não se limita à questão do bolso, é a questão do coração. Que quando você está bem com Deus, irmãos, uma das manifestações do seu nível de espiritualidade está na devolução do dízimo. Não significa, é claro, que uma pessoa não pode ser hipócrita e mesmo assim devolver o dízimo. Mas uma pessoa que está distante de Deus, com muita dificuldade, ela também terá para poder devolver o dízimo ao Senhor. Então, Deus levanta Malaquias para convocar o povo. Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós. Então a mensagem é, se torne para Deus, e seja fiel nos dízimos e ofertas. Mas então nós chegamos agora no sexto debate, que é a pauta de hoje, onde Deus irá trazer uma mensagem muito séria para a nação, que voltou a fazer aquilo que eles haviam feito no capítulo 2, versículo 17. Eles estavam falando palavras ofensivas a Deus, e agora questionando a justiça de Deus. Deus sendo justo, o povo estava questionando a justiça
de Deus. Então nós iremos aprender hoje que nós não devemos questionar a justiça de Deus, mas que nós devemos, meus queridos irmãos, valorizar o privilégio que temos de sermos servos do Senhor e sabendo de uma coisa, que vale a pena servir ao Senhor. Com isso em mente, eu quero convidá-los à leitura de Malaquias 3, versículos 13 a seguir. A leitura vai ser um pouco mais extensa, mas nós iremos trabalhar aqui de forma mais sucinta. Malaquias capítulo 3, versículo 13 a seguir. Então o tema é a justiça de Deus, e o propósito dessa passagem é mostrar a justiça divina e que vale a pena servir ao Senhor. Malaquias 3, versículo 13 adiante. Vamos juntos? Assim lemos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como homem poupa seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis, e crescereis como um bezerro do cevadouro, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha um dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Palavra de Deus. Queridos irmãos, Deus é justo. Israel está questionando a justiça divina, mas o nosso Deus é justo. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Abraão, ele estava intercedendo em favor do seu sobrinho Ló e a sua família, que estavam em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Abraão começou a travar um diálogo com Deus, intercedendo pelo povo, intercedendo pelo seu sobrinho, e no capítulo 18, versículo 25, ele faz uma pergunta para Deus, dizendo, não julgará, porventura, a terra, o juiz de toda a terra? Parafraseando o texto. Abraão está orando e dizendo o seguinte, Senhor, o Senhor não vai destruir os justos com os ímpios, porque o Senhor é aquele que julga justamente, o juiz de toda a terra. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, o Salmo de número 7, verso 11, diz que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Quando nós lemos o Salmo de número 11, verso 7, o salmista diz que o Senhor é justo, e os seus olhos estão voltados para os retos. Quando nós lemos o Salmo 89, verso 14, o salmista vai dizer que justiça e juízo são a base do teu trono, ele dizendo para Deus, misericórdia e verdade vão diante da tua face. O nosso Deus, querido, segundo o profeta Jeremias, é um Deus que ama fazer beneficência na terra, mas também juízo e justiça. O nosso Deus é justo. Entretanto, a nação de Israel passou a negar
a justiça de Deus. Então, conforme a estrutura comum do livro, Deus vai fazer a grande declaração, mostrando que o povo estava falando acerca dele era algo, na verdade, que era uma injustiça. Eles estavam questionando a Deus e, na verdade, eram eles que eram injustos. Eram eles que estavam prevaricando. E Deus disse o seguinte para eles, declarando no versículo 13, na parte A: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Deus então vai fazer a grande declaração aqui da passagem. Deus declara que aquilo que Israel estava falando contra Deus era algo agressivo, era algo duro, eram palavras inapropriadas, eram palavras que ofendiam o caráter de Deus. O povo está em uma situação de fato difícil, mas isso não justificava Israel usar suas palavras, pensar contra a justiça divina. Deus então, como Ele é sabedor de tudo, meus irmãos, Ele vai trazer à tona aqui o que o povo estava pensando e falando. O povo estava proferindo palavras agressivas contra o Senhor. Ao olhar para essa declaração divina, fica patente, fica claro para nós nessa noite, que Deus se importa com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós falamos. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu quero te dizer, à luz desse texto, que Deus, Ele viu, Ele sondou o que você pensou e ouviu o que você falou. Porque Deus se importa com aquilo que pensamos e falamos. No capítulo 2, 17, o povo havia dito acerca de Deus, palavras semelhantes que eles vão falar aqui a partir do versículo 14, e Deus disse o seguinte para eles: enfadai ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisso que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Vejam, eles falavam palavras, meus irmãos, que ofendiam o caráter de Deus. E Deus está dizendo, eu estou ouvindo tudo. E essas palavras não são aceitáveis diante de mim. Essas palavras não são agradáveis aos meus ouvidos. Essas palavras, pelo contrário, são palavras que ofendem o meu caráter. São palavras que me machucam, por assim dizer. Deus aqui, meus irmãos, sendo quem é, Deus poderia ser totalmente diferente, dizer o seguinte: vocês podem falar o que quiser, eu não estou nem aí para vocês. Mas Deus aqui, meus irmãos, por meio da sua manifestação, se condescendendo, sendo tão grande, Ele se importa com aquilo que nós falamos. E Deus está dizendo, as palavras de vocês são palavras que machucam, são palavras agressivas, são palavras duras, e eu me importo com isso. Não pense você que Deus não se importa com aquilo que você pensa e com aquilo que você fala. Davi, consciente disso, no Salmo 19, após ter contemplado a revelação de Deus na criação e na Escritura, no verso 14 ele faz um pedido a Deus, para que Deus viesse aceitá-lo na sua presença. E sabe qual foi o conteúdo da oração? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Davi entendia que Deus, Ele se importa com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós pensamos, e por isso ele ora: Senhor, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, seja que tanto as minhas palavras, Senhor, quanto os meus pensamentos possam ser agradáveis diante de Ti. Meus irmãos queridos, Deus se importa com o que pensamos e com o que falamos. A Sagrada Escritura atesta o homem que era filho de um israelita, mas cujo pai era egípcio. Possivelmente ele saiu do Egito naquela ocasião que Deus libertou Israel, e lá ele nasceu, no Egito, mas agora sai com todo mundo, com o povo de Israel. E sabe o que acontece? Ele começa a contender com outro israelita. Eles entraram lá numa briga, numa contenda, numa discórdia. Começaram a falar palavras um contra o outro, porfiando. E sabe o que aconteceu? Esse homem, movido pela ira, ele começou a blasfemar de Deus e falar mal de Deus, amaldiçoar Deus. E sabe o que aconteceu? Moisés tomou aquele homem, está lá em Levítico capítulo 24. Pegou aquele homem, deixou ele num lugar reservado, uma prisão da época, temporária. E Moisés foi consultar Deus.
O que esse homem merece por ter blasfemado do Senhor e por ter amaldiçoado o Senhor? Ele começou a buscar Deus. E sabe o que Deus mandou, irmãos? Qual foi a palavra? Pega esse homem aí, coloca diante de toda a congregação, de todo o povo. Todo mundo vai colocar a mão sobre ele, sobre a cabeça dele, e o apedrejará. E a lei foi estabelecida, em Levítico capítulo 24, que todo aquele que blasfemasse do nome do Senhor, que todo aquele que amaldiçoasse o nome do Senhor, deveria pagar com a vida, deveria ser morto. Vejam vocês, que Deus se importa com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós falamos. A Bíblia mostra a vida de Jó. O livro de Jó está organizado por meio de diálogo. Você vê Deus dialogando com Satanás, depois você vê os amigos de Jó dialogando com ele. E vocês sabem muito bem que Jó foi muito acusado pelos seus amigos. Palavras destruidoras, palavras que machucavam o coração de Jó. E a Bíblia diz que quando Deus restaurou a vida de Jó, em Jó 42, verso de número 7, Deus ele vai ter um diálogo com Elifaz. Elifaz foi um dos amigos de Jó que maltratou Jó com palavras. E sabe o que Deus falou? Eu estou irado contra ti e contra os seus amigos. Porque vocês não disseram de mim o bem, o que é reto, conforme o meu servo Jó. Veja bem, Deus está dizendo, Elifaz, o que você mais seus amigos falaram a meu respeito, não foi reto. Isso mostra, meus irmãos, que Deus, ele se importa com o que pensamos e com o que falamos. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite, que quando você abre a sua boca para maldizer, para murmurar, para questionar de forma cínica daquilo que Deus tem feito, da justiça de Deus, Deus está dizendo o seguinte, eu estou vendo tudo. E os pensamentos, pastor, também, Deus sabe. O salmista no Salmo 139:4 diz o seguinte, sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conheces. É quando a palavra ainda nem foi concebida, Deus já sabe o que você vai pensar e o que você vai falar, e Ele se importa com isso. Meus irmãos, quantas vezes nós falamos palavras e às vezes nós nem tomamos conta que nós estamos ofendendo a Deus. Israel, com as suas palavras, Deus disse, as vossas palavras foram agressivas para mim. Queria perguntar para você, alguém já falou alguma palavra para você que te machucou? Não é ruim? Quando alguém fala mal de você, difama você, calunia você, é algo que dói. E Deus está dizendo o seguinte, as palavras que Israel estava falando também eram agressivas diante dele. Então, quando você murmura, quando você fala, olha a vida que eu estou vivendo, parece que Deus não olha para mim, com um tom de desprezo, até de deboche, que Deus é esse? Deus está dizendo, as vossas palavras foram agressivas para mim. Deus se importa com o que pensamos e falamos. E saiba vocês, que a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 34, na parte final, que da abundância do coração fala a boca, ou seja, a boca fala o que o coração está cheio. E a Bíblia diz ainda no versículo 36, que nós iremos prestar conta diante de Deus, no dia do juízo, de todas as palavras ociosas que saíram da nossa boca. Todas as palavras impróprias que saíram da nossa boca, Jesus Cristo disse que nós iremos prestar conta no dia do juízo. E ele chegou ainda a dizer no versículo 37, porque pelas suas palavras serás justificado, mas pelas suas palavras serás condenado. Então vejam, Deus se importa com o que pensamos, com o que nós falamos. Eu não sei como é que foi seu dia, não sei como você tem procedido na presença de Deus, mas as suas palavras são pesadas pelo Deus vivo. Deus sabe de tudo, e tudo aquilo que você fala, que coloque em xeque o caráter de Deus, Deus está dizendo, essas palavras são agressivas. Mas o povo, como era de praxe, vai se voltar para Deus ante a declaração divina, e não vai confessar não. Israel, de forma impenitente, de forma teimosa, vai insistir com coisa que eles não estavam falando nada demais. Olha aí o versículo de número 3, parte B. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? O povo se volta para Deus, Deus dizendo que as palavras deles eram agressivas perante ele, o povo está dizendo, como assim? Que palavras que nós estamos falando contra o Senhor?
Como que dizendo, eu falando alguma coisa contra o Senhor, palavras que ofendem o Senhor, eu mesmo não. Meus irmãos, essa foi uma postura habitual que Malaquias apresenta aqui nesse livro. O povo tinha um questionamento, mas não era aquele questionamento que a gente viu no domingo aqui, o questionamento de lamento, como de Davi no Salmo 13. Aqui, meus irmãos, é um questionamento cínico, descarado. O povo está pecando, Deus fala o que eles estão fazendo, e eles como se não tivesse acontecido nada. Senhor, como assim? Por 8 vezes nesse livro o povo questiona Deus. Deus fala alguma coisa, e o povo, como assim? Eu mesmo não. Quem? Como nós temos desprezado o teu nome? Como assim o Senhor tem nos amado? Como assim o Senhor está falando que nós estamos profanando o culto? O povo por 8 vezes fez perguntas dessa natureza para Deus, questionando aquilo que Deus havia declarado. Meus irmãos, vocês percebem aqui que esse povo não demonstrava arrependimento, queridos. Era um povo que Deus estava mostrando onde estava o erro, era um povo que Deus estava indicando o que eles estavam fazendo de errado, e o povo, movido pela uma insensibilidade, não se curvava diante de Deus, não admitia, não confessava a Deus os seus pecados. Mas eu quero dizer para vocês já, desde já, que a única mensagem, a última mensagem melhor que Deus teve para esse povo, foi essa que está registrada aqui no livro de Malaquias. Depois disso, 4 séculos de silêncio, Deus não falou mais nada. O povo deveria ouvir o que Deus levantou Malaquias para transmitir. Se arrependa agora, se converta agora. A mensagem de Deus aqui, irmãos, era urgente. Deus aqui não estava falando assim, vou te dar mais um tempo, não. Vocês precisam se voltar para mim, mas o povo está questionando. Senhor, que temos falado contra ti? Eu não sei se eu tenho pregado para alguém hoje que está nessa condição. Deus tem falado, Deus tem corrigido, Deus tem mostrado onde está o erro, e essa pessoa continua vivendo como se nada estivesse acontecendo. Eu quero que você guarde a mensagem do livro do profeta Malaquias. Deus está acusando o povo. Nada passa, irmãos, despercebido diante dos olhos do Senhor. Então, se você tem vivido de maneira desregrada, Deus está mostrando, me agrade, deixa com isso, para com isso, e você continua, meus irmãos, como esse povo, sabendo que estava errado, mas de forma cínica dizia, como assim? Quer dizer que Deus, ele não tem um culpado por inocente. Você tem tido a oportunidade, Deus tem falado com você de perto. Deus tem te advertido, porque Ele te ama. Ele quer restaurar a sua vida espiritual. O povo aqui estava em desânimo, o povo estava desiludido, o povo estava sem zelo espiritual, mas Deus quer que o povo se volte para Ele com fervor, com amor, mas o povo está respondendo, como assim? Eu queria fazer uma pergunta para você. O que será mais necessário acontecer para você se despertar? Eu me dirijo a pessoas que se encontram assim, está no erro, está pecando e se torna totalmente insensível e indiferente. Deus está falando com você. Nós não podemos fazer vista grossa, meus queridos irmãos, com aquilo que Deus graciosamente tem falado conosco. Olha para as igrejas do livro do Apocalipse. Cada igreja recebeu uma advertência. Olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus sempre adverte. Mas como a Bíblia também diz, que o homem que muitas vezes é repreendido, e ele endurece a cerviz, ele vai ser quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29:1. O que significa isso? Uma pessoa que ela é repreendida constantemente e ela endurece a cerviz, ou seja, ela se torna ainda rebelde e teimosa, ela vai ser quebrantada de repente, de forma irreversível, sem que haja cura. Então eu quero chamar a sua atenção, porque nessa ocasião, na conclusão da exposição desse livro, eu tenho que enfatizar muito isso aqui. A oportunidade que Deus está nos dando não deve ser desvalorizada. Deus fala com o seu povo, Deus adverte o seu povo, mas o povo de Israel estava questionando a acusação que Deus havia feito. Mas, irmãos, vocês percebem que o questionamento desse povo aqui não era sincero. Não era aquele lamento de Davi que diz, Senhor, até quando? Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Não é esse tipo de questionamento aqui. Isso aqui, meus irmãos, se a gente for usar um português bem raceiro, é presepada do povo. Eles sabendo que estavam no pecado, mas se tornando indiferentes. Então, eu quero chamar a atenção da igreja, para que você não permita que seu coração se endureça. A Bíblia Sagrada diz que se nós não formos exortados mutuamente de forma constante, todos os dias, sabe o que vai acontecer com o nosso coração? Nós seremos, irmãos, enganados
pela dureza do pecado. Então, todo dia mesmo você tem que lembrar disso. Deus quer você na presença dEle. Deus quer você em comunhão com Ele. Deus quer que você se debruce, se devote a Ele. Não se esqueça. Não tenha a postura que esse povo de Israel apresentou diante do Senhor. Mas então o que Deus vai fazer? Ele já declarou o pecado, o povo questiona. Então Deus agora vai trazer uma refutação, uma resposta para aquele povo. E o que Deus vai fazer na resposta? Aí a partir do versículo de número 14, 14 e 15, Deus ele vai, irmãos, mostrar a justiça dele, desmascarando o povo e mostrando que as palavras, o conteúdo das palavras que o povo dizia. Veja aí o versículo 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Deus vai mostrar o conteúdo das palavras agressivas. E já vai nos mostrar o cuidado que nós devemos ter para não repetir essas palavras contra Deus, irmãos. Ele dizia o seguinte: é inútil, é em vão servir a Deus. Como que dizendo o seguinte, olha, pelo que está acontecendo com a nossa vida aí, não vale a pena a gente servir a Deus, não. É inútil, ele estava dizendo o seguinte, é algo que não tem vantagem servir a Deus. Aí ele diz uma expressão interessante. Olha aí, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aí a pergunta é, esse povo estava guardando algum preceito de Deus? O povo em desobediência vai alegar que a vida deles não estava mudando em nada, eles servindo a Deus, mas na verdade eles não estavam servindo a Deus coisa nenhuma. Tanto é fato que o livro do profeta Malaquias já mostrou isso de forma contundente, eloquente. As evidências do pecado do povo, irmãos, está estampado no livro do profeta Malaquias. E o povo está dizendo, nós estamos servindo a Deus aí, obedecendo os estatutos, mas parece que não tem proveito nenhum, é inútil. Então veja, irmãos, que esse povo aqui, ele estava se auto-enganando. Eles não praticavam a palavra de Deus, não obedeciam a Deus e queriam desfrutar dos benefícios de Deus. E a conclusão que eles chegaram foi, é debalde, é inútil servir a Deus. E vocês vão se lembrar que no capítulo 3, versículo 7 até o versículo 12, Deus havia chamado o povo para se tornar para ele, vocês se lembram? E Deus ainda diz, fazer prova de mim, a questão lá do dízimo. Torne para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor. Mas o povo aqui, eles não voltaram para Deus, e estão dizendo o seguinte, nós obedecemos a Deus, mas parece que Deus não atenda para nós. Mentira. O povo aqui estava questionando, murmurando de Deus de forma totalmente infundada. Eles não eram obedientes, pelo contrário. O povo desobediente, rebelde, e está dizendo ainda, não vale a pena servir a Deus, não. Você conhece alguém assim? Eu quero dizer para você que quando uma pessoa fala isso hoje, Deus também está vendo, e a palavra que Deus tem é o seguinte, a palavra que vocês estão dizendo são agressivas. Tem pessoas que dizem o seguinte, para que eu estou servindo a Deus, tanto sofrimento, parece que é inútil. Aí Deus está dizendo, isso são palavras que são duras, são agressivas. Em dado momento, o pastor Arlan já contou isso aqui, a igreja local, ela iniciou ali na garagem, Osmário, e o pastor Arlan estava testando o som que os irmãos compraram. A igreja, poucos irmãos, mas os irmãos já fez ali a compra, o som. O pastor Arlan estava equalizando para poder iniciar o culto à noite. Foi no finalzinho da tarde. E, de acordo com o pastor Arlan estava testando o som, o aparelho de som, aproximou uma senhora, chamou no portão. E a mulher, meus irmãos, estava desesperada. Ela não estava igual o Davi, não. Desesperada no sentido de desabafar, de compartilhar o sofrimento para Deus, não. Ela estava igual o povo de Israel aqui. Ela chegou, chamou o pastor Arlan e começou a desabafar, falando que Deus era esse que tinha prometido para ela que ela ia receber cura e não sei o quê, e o problema continuava já há muito tempo. O pastor Arlan teve que pegar a Bíblia e mostrar para ela que seguir a Cristo envolve sofrimento. Ela, meus irmãos, estava equivocada, pensando que servir a Deus, ela teria uma vida totalmente repleta somente de bênção. E o pastor Arlan mostrou para ela, à luz da Santa Escritura, que servir a Jesus envolve também sofrimento. Jesus nunca prometeu ausência de aflição. O que ele prometeu foi presença de paz. João 16, 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então vejam, Jesus, irmãos, ele não engana ninguém.
Ele disse que no mundo o seu povo teria aflição, mas aquela senhora, ela estava baseada em supostas profecias que haviam sido passadas para ela, e estava igual o povo de Israel, questionando de Deus e dizendo que era inútil servir ao Senhor. Meus queridos, isso ofende a Deus. Quando você fala a palavra desse tipo, parece que eu estou sofrendo para sofrer e coisas assim, você está ofendendo o Senhor. Então o povo é desmascarado por Deus. Deus traz à tona o conteúdo das palavras deles. Mas olha o versículo 15. Além deles falar coisas relacionadas a eles, que era inútil e tudo, olha só o que eles vão dizer no versículo 15. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Escutem. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, no primeiro momento, o povo está questionando de Deus em relação à vida deles. É inútil, parece que Deus não faz nada por mim. E Deus está falando, vocês estão questionando a minha justiça. Mas eles não pararam não, eles foram mais longe. Além deles olhar para eles e falar que era inútil, eles começaram a olhar para a vida dos ímpios. E sabe qual foi a avaliação que eles fizeram? Olha aí. Nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Olha que ponto Israel chegou, irmãos. Eles olharam para eles, viu o sofrimento, a dificuldade, falou, é em vão servir a Deus, mas agora olha para frente, para o lado e fala, nós reputamos, nós consideramos como felizes os soberbos. Meus irmãos, vocês perceberam o nível de comprometimento espiritual desse povo? Cadê o discernimento? Eles passaram a olhar para a vida dos ímpios e dizer o seguinte, eles sim são felizes, bem-aventurados. E é interessante que no capítulo 13, versículo de número 12, se o povo de Israel voltasse para Deus, o povo que diria acerca de Israel, bem-aventurado é aquele povo. Só que agora o povo em desobediência, ao invés de olhar para os ímpios de maneira adequada, olhava para os ímpios com um olhar distorcido, dizendo, eles são felizes. Você conhece alguém assim? Que está servindo a Deus, está na igreja, está em comunhão com Deus, e começa a olhar para a vida de pessoas que não servem a Deus, dizendo, isso que é vida. Olha a condição dele, olha a condição financeira dele, olha como é que a família dele é tão feliz. E as pessoas começam a olhar para os ímpios, e a semelhança do povo de Israel, começa a reputar o povo como sendo feliz. Nossa, esse povo aí não tem, mas Deus é soberbo, arrogante, mas desse povo que é feliz. Deus está dizendo, essas são palavras que me ofendem. O povo aqui, meus irmãos, coloca em dúvida a justiça de Deus. É como se Deus fosse injusto. Porque esse povo aqui ímpio, que eles estão considerando como bem-aventurados, soberbos, pessoas que não temem a Deus, eles ao invés de olhar para o povo e ser luz para esses soberbos, eles estavam olhando para a vida dos ímpios, falando, não, isso aí que é vida. Eu quero dizer para os irmãos que isso é um perigo muito sério. É verdade que houve muitos servos de Deus ao longo da história, como Asaf, por exemplo, que ele quase incorreu por esse caminho. Ele começou a dizer que ele quase se desviou seus pés. Ele começou a olhar para a vida do ímpio, ímpio prosperando, ímpio tendo saúde, e ele quase caiu, irmãos. Até que ele entrou no santuário de Deus e meditou, e viu qual é o fim dos ímpios. Então Israel aqui está medindo a justiça de Deus com base na sua condição material. Olhava para eles, via problema, olhava para os ímpios e via progresso e prosperidade, e falava, não, o negócio é errado, Deus é injusto então, porque felizes são eles, não nós. Meus queridos, tenhamos muito cuidado. Você pode ser enganado com isso. Você olhar para a vida de uma pessoa, ver uma pessoa bem tendo condição financeira, e você começa a comparar a sua vida. Mas eu quero dizer para você que a gente vai ver nessa noite que Deus é justo. E essa maneira de avaliar os ímpios é uma maneira que você reflete e comunica uma mensagem como se Deus fosse injusto. Olha só o que eles diziam ainda. Também os que cometem impiedade se edificam. Então eles pegam dois grupos de pessoas. Primeiro, soberbos. Eles diziam que pessoas arrogantes eram pessoas que eram felizes. E outra, pessoas que cometem impiedade, perversidade, maldade, se edificam. A mensagem aqui é o seguinte, eles olhavam para os homens que faziam mal e eles estavam crescendo, estavam construindo, e eles nada, passando por dificuldade. Então eles reputavam essas pessoas também como bem-aventurados. Eles diziam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Sabe o que eu estava dizendo aqui? Esse povo ímpio faz o que faz, não acontece nada de ruim com eles. Parece que Deus não está vendo, não. A mensagem é essa.
Esse pessoal faz tanta coisa errada, pratica tanta perversidade, mas é feliz. Olha só, ele apronta, faz o que faz, e parece que não há nada de juízo sobre eles. É só felicidade. Deus parece que não está vendo isso, não. Esse povo está progredindo. Então, eu quero dizer que pode chegar um momento que a pessoa venha sofrer essa crise. Mas o que não pode, meus irmãos, acontecer, é nós termos a postura que Israel teve, que ao invés de se humilhar na presença de Deus e pedir misericórdia, se volta contra Deus e começa a questionar a sua justiça. Eles questionavam a justiça de Deus. Mas lá no Salmo 37 nós somos advertidos em relação a isso. Não te indignes por causa dos malfeitores. Lembram? Nem tenhas invejas daqueles que praticam a iniquidade. Você pode ser tentado a olhar para a vida de uma pessoa que não teme a Deus, e às vezes está com saúde, está bem financeiramente, está progredindo, você compara com você, mas você não pode ter inveja. Não tem inveja. Porque conforme nós veremos hoje, irmãos, Deus é justo. E no final das contas, vocês vão ver a grande diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Agora eles podem estar luxando, podem estar humilhando até o povo de Deus, mas só que Malaquias foi a mensagem de Deus para aquele povo. Deus não é injusto, não, Deus é justo, Ele está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Vocês estão olhando para essas pessoas que estão se enriquecendo, estão construindo, estão crescendo e pensando que está tudo bem diante de Deus? Não está, não. Haverá um dia em que Deus vai trazer o juízo sobre a vida deles. E é isso que Deus vai fazer aqui, a partir do versículo, meus irmãos, capítulo 4, versículos 1 ao 3. Mas olha, o povo está questionando a justiça de Deus e Deus traz à tona. E Deus vai começar a mostrar, meus irmãos, que diferente do que Israel estava dizendo, o nosso Deus é justo. E Ele contempla não somente o pecado do povo, Ele contempla também aqueles que, apesar da corrupção da maioria, eles se mantêm firmes na presença de Deus. Olha o versículo de número 16. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus vai mostrar que, na verdade, injusto era aquele povo, Deus não. Porque Deus, até a maneira dele tratar no presente com o justo é diferente. O versículo 16 mostra que no grupo daqueles que estavam questionando a justiça de Deus, havia uma minoria. Uma minoria, um povo pequeno, uma quantidade menor, mas eram pessoas que temiam o nome do Senhor. Eram pessoas que, enquanto alguns estavam questionando a justiça de Deus, falando palavras agressivas contra Deus, eles se reuniam, não para falar contra Deus, mas para poder encorajar um ao outro a continuar servindo ao Senhor. Olha a expressão aí. Então, aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro. A ideia aqui é o seguinte: enquanto os outros estavam falando mal de Deus, contra a justiça de Deus, havia um grupo menor, os remanescentes. Aqueles, a minoria, um virava para o outro, ao invés de falar contra Deus ou murmurar, não. Eles falavam um ao outro com seu companheiro. A ideia aqui é de encorajamento. Como que dizendo, olha, tem muitos aí que estão questionando, mas nós não vamos seguir esse caminho, não. Nós vamos seguir, continuar temendo ao nome do Senhor. Meus irmãos, e é interessante a forma com que Deus fala aí. Olha só, e o Senhor atenta e ouve. Você se lembra que eu falei que Deus, Ele se importa com o que pensamos e com o que falamos? Não somente quando as palavras são agressivas, mas quando as palavras honram o nome dEle. Ele também ouve, Ele também atenta, Ele também vê, Ele também sonda. Quando você às vezes está diante de pessoas que estão falando mal de Deus, está murmurando contra Deus, mas você se mantém leal, você se mantém firme. É um grupo pequeno, mas fala, irmão, você não vai murmurar não, eu também não vou não, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Nós vamos continuar temendo a Deus e Deus ouve e se atenta para isso, irmãos. Aquela minoria poderia pensar o seguinte, será que Deus está olhando para nós? E Deus está falando, eu estou vendo tudo. Então aqui a gente aprende uma grande lição, irmãos. Que ainda que a maioria venha questionar de Deus, venha murmurar de Deus, Deus Ele sempre vai preservar, ainda que seja uma minoria que teme o seu nome. A maioria pode se extraviar, a maioria pode se corromper, mas nós devemos fazer parte do grupo menor, ainda que seja, mas de um povo leal, de um povo fiel, de um povo que ama a Deus. Não se deixa levar pela multidão, pela maioria. A maioria está questionando a Deus, está murmurando de Deus, mas a minoria está falando, nós vamos permanecer servindo ao Senhor.
Enquanto a maioria está dizendo não vale a pena, a minoria está dizendo vale a pena sim. E eles continuavam temendo o Senhor. Olha o versículo 16 ainda. Olha que lindo, irmãos. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Viu uma mensagem de conforto agora para aquela minoria de tementes, de crentes, de servos de Deus. Há um memorial, meus irmãos, escrito diante de Deus, acerca daquela minoria que teme ao Senhor. Esse memorial aqui, ele é muito discutido. O que viria a ser essa questão do memorial diante de Deus? Não tem como a gente bater o martelo aqui de forma exata, definitiva. Mas, pela Escritura, nós temos expressões que retratam a questão de um rolo. Aqui a ideia aqui de memorial é um rolo de lembrança. E Êxodo capítulo 32, e alguns salmos também, fala sobre o livro da vida. Pode ser a referência aqui. Essa questão do memorial diante de Deus pode ser uma referência ao livro da vida, onde consta o nome daqueles que servem ao Senhor, que são do Senhor e que pertencem ao Senhor. Então Deus pode estar dizendo o seguinte: olha, vocês continuam aí me honrando, mesmo que seja minoria, está tudo anotado, o nome de vocês está anotado no livro da vida. Olha que maravilha! Ou então pode ser simplesmente uma maneira de Deus expressar que a atitude daquele povo estava sendo reconhecida diante de Deus. Era algo que como se fosse registrado. Deus está vendo, Deus está se atentando. Inclusive, o contexto que a nação de Israel estava nessa ocasião, estava sob a influência do Império Medo-Persa. E os persas tinham um costume de fazer registro, de lembrança, de pessoas que cometeram bons atos, que deveriam ser recompensadas no futuro. Vocês vão se lembrar de Mordecai, Mardoqueu. A Bíblia diz que ele livrou o rei, Assuero, de pessoas que estavam tramando a morte dele. E aquilo que Mordecai fez, ou Mardoqueu, foi registrado no livro, para lembrança. E chegou um dia que Assuero estava inquieto, não conseguia dormir, Deus agindo, irmãos, pela sua providência. E sabe o que Assuero mandou fazer? Traz o rolo, traz os livros das anotações. E quando ele se deparou com o rolo, lá constava a história de Mardoqueu, o que Mardoqueu havia feito. Assuero fez a pergunta: esse homem aqui foi recompensado pelo que ele fez? Daí vai surgir aquela parte em que Amã é convocado pelo rei Assuero, e Assuero falou para ele o seguinte: olha, o que eu devo fazer com o homem que o rei se agradar? Amã pensou que o rei ia exaltar ele. Até porque Amã, ele era contra a vida de Mardoqueu. Porque Mardoqueu, como um judeu piedoso, ele não se curvava diante de Amã para adorar, para reverenciar. Todo mundo se prostrava, mas Mardoqueu permanecia de pé, não se prostra diante do homem. Amã ficou irritado. Preparou uma forca, meus irmãos, para poder matar o Mardoqueu. Mas interessante que no momento X da questão, pelo um triz, quando Mardoqueu estava prestes a sucumbir, o rei leu o registro no rolo de lembrança e falou: não, esse homem aqui, será que ele já foi honrado? Esse homem aqui, será que já foi recompensado? A resposta foi não. E sabe o que ele mandou fazer? Mandou levantar Mardoqueu e exaltar Mardoqueu em toda a cidade. E é curioso que quando o rei virou para a mãe e falou que aquele homem que o rei se agradava merecia receber, a mãe que deu a ideia: não, tem que pegar ele, vestir ele com a roupa real, colocar no animal e sair puxando no meio da rua, para todo mundo ver. Ele estava pensando que ia ser ele. Mas Deus exaltou Mardoqueu, e sabe quem teve que puxar a corda, conduzindo Mardoqueu? Amã. Deus se manifestou, mas o ponto aqui é o registro que estava no rolo. Então, a ideia aqui pode ser também essa, de que toda atitude daquele povo, aquela minoria que temia o Senhor, Deus estava registrando tudo, de maneira que eles seriam recompensados. Deus diz, por meio do profeta Malaquias: para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, meus irmãos, ainda que boa parte venha se voltar contra Deus, Deus preserva o seu povo. Preserva aqueles que temem verdadeiramente o nome do Senhor e não arreda o pé. Eu vou continuar servindo meu Deus. As coisas estão difíceis, perseguição, dificuldade aqui para construir, mas não tem problema não, eu vou continuar servindo e temendo o nome do Senhor. E Deus está vendo, Ele ouve e se atenta. Olha o 17, a promessa que Deus faz para esse grupo. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que palavra linda, irmãos, de Deus, consoladora. Essa minoria aí que tem o meu nome,
eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Aí ele conclui: poupa-los-eis como o homem poupa seu filho que o serve. Deus está dizendo aqui o seguinte: eu sou justo. O povo estava questionando que Deus se atentava para o soberbo e para os que cometiam impiedade, mas Deus está falando: não, eu estou atento é com aqueles que me temem, é com aqueles que me amam. Eu sou favorável, não é aqueles que vivem na prática do pecado, eu sou favorável àqueles que temem o meu nome, que se lembram do meu nome. Eu vou poupá-los, assim como o homem poupa seu filho que o serve. Naquela época era muito comum um filho servir o seu pai, trabalhar para o pai. E aqui Deus usa essa linguagem dizendo o seguinte: Israel como servo, aquela minoria como servo dele, que Deus iria também abençoar. Então ele vai mostrar aí que assim como o homem poupa seu filho que o serve, assim Deus iria poupar aquela minoria. Eu vou poupar eles, eu vou preservar eles como tesouro particular. Mas então no 18, Deus ele vai escancarar aí, retratando a sua justiça, e diz o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus está dizendo, meus irmãos, que o que ele estava para fazer e estava fazendo iria marcar uma diferença muito grande entre aqueles que temiam o Senhor com aqueles que não temiam. Já há uma diferença de vida. Hoje, há uma diferença de perspectiva, de crença. Mas Deus diz o seguinte no 18: então vereis outra vez. Ia ficar claro, patente, a diferença que há entre o justo e o ímpio. O povo está dizendo: não, quem passa por bem diante de Deus são soberbos que praticam iniquidade. Mas Deus está dizendo: não, eu vou mostrar, eu sou justo. Vocês vão ver, vai ficar nítido. Vocês vão ver outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Às vezes nessa vida, aquele que serve o Senhor está passando penúria, está passando dificuldade, adversidade, mas Deus está dizendo: vocês vão ver a diferença. Há diferença na vida, nas crenças, mas há uma diferença que vocês vão ver no futuro. Então, enquanto o povo estava avaliando a justiça de Deus com base naquilo que eles tinham, Deus está dizendo: vocês vão ver a justiça no dia que eu vim com julgamento. Vocês vão ver a diferença. Aí entra, então, o capítulo 4, a partir do versículo 1. Que Deus vai demonstrar a sua justiça, meus irmãos, prometendo que vai julgar os ímpios. Olha aí o que ele diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Eu não sei se vocês perceberam, mas Deus vai ser direto aqui. O povo falou que dois grupos de pessoas eram felizes, vocês se lembram? Os soberbos e os que cometiam impiedade. Mas é quem que Deus vai trazer o juízo? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Deus está dizendo o seguinte: eu vou julgar eles. Você estava falando aí que eu era favorável a eles, os soberbos, que tinha tudo, que prosperavam, mas não temiam o meu nome, e parece que era favorável a eles, coisa nenhuma. Eu vou trazer o juízo sobre eles. Ou seja, aquelas pessoas que Israel estava considerando como felizes, eu estou falando, você vai ver a felicidade dele depois. Vocês estão pensando que eles são felizes? Vocês vão ver o final deles, qual será. O dia do Senhor virá ardendo como forno, e todos os soberbos e todos que cometem piedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. A promessa aqui é de juízo, irmãos. Deus vai julgar os ímpios. E esse julgamento aqui, meus irmãos, além de total, ele é universal, porque ele vai abarcar todos os ímpios. O texto diz aí que todos eles serão como palha. Pensa aí, palha perto de fogo, o que acontece? Queima, consome tudo. E a linguagem que Deus usa aqui, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Não vai deixar nada. Está falando aqui de uma destruição completa, um julgamento, não significando que o povo vai ser aniquilado quando Deus condenar, como se pensa alguns. Mas a ideia aqui é de um julgamento, meus irmãos, que vai abarcar completamente, não tem para onde correr. É absoluto, um julgamento absoluto. Geralmente, quando a pessoa, às vezes, corta uma árvore ou queima, geralmente a raiz fica preservada, porque está do lado de dentro, de baixo da terra. Mas Deus falou aqui que vai ser de cima até lá embaixo. Ele vai arrancar, ele vai julgar, ele vai manifestar o seu juízo. Não deixará nem raiz, nem ramo.
completamente. Então vejam, o povo está dizendo que Deus é injusto. E Deus está falando, vocês vão ver a minha justiça. Eu sou justo, e esses que vocês estão dizendo que são felizes, eles na verdade são infelizes. Eles irão sofrer o meu juízo absoluto. Mas olha o contraste, Deus é tão justo que olha o versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, olha o contraste aí. Os ímpios receberão julgamento, serão apenados. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça nascerá. A ideia do sol aqui, meus irmãos, é algo profundo. E mostra que o povo, aqueles que temiam o Senhor, iriam desfrutar do calor da salvação divina. Segundo o livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6, há uma profecia em relação a Jesus, que falando acerca do renovo. Aquele que viria, Senhor, aquele que é justo, que viria. E a expressão que ele usa aqui para dizer sobre o sol da justiça, indica diretamente para a pessoa de Jesus, que viria. No capítulo 3 nós já vimos que o povo buscava ao Senhor, e Deus prometeu que viria. Aquele que eles já buscavam, o Senhor enviaria o anjo da aliança, o mensageiro da aliança. E ele aqui é prometido também, o sol da justiça. Deus iria se manifestar na vida dos crentes, Deus iria se manifestar na vida daqueles que o temiam. E essa é uma promessa que não se limitava àqueles que temiam o Senhor no período do Antigo Testamento. É a promessa também para a vida da igreja, que aqueles que temem ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Deus é justo. Enquanto os ímpios serão apenados pelo fogo, aqueles que temem o Senhor irão desfrutar do sol da justiça, do calor, não que destrói, mas do calor que salva. O sol da justiça. Os ímpios serão apenados com fogo. E é interessante que Malaquias ele usa o fogo de duas maneiras em relação a Deus. Ele havia prometido no capítulo 3 o fogo purificador. Vocês se lembram? Como ourives, refinando o ouro. Seria ali o fogo para refinar o povo, purificar. Só que no versículo 1, o fogo é diferente. É o fogo destruidor. Mas enquanto os ímpios irão passar pelo fogo destruidor, aqueles que temem o nome do Senhor, para eles nascerá o sol da justiça e a salvação trará debaixo das suas asas. Então Deus é tão justo que aqueles que temem a Ele irão desfrutar da sua salvação. Segundo lugar, uma promessa que Deus faz para aqueles que o temem. Não somente desfrutar da salvação, mas segundo lugar, desfrutar de alegria eterna. Olha o versículo 2 aí na parte B. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. A ideia aqui, meus irmãos, é dos bezerros, eles presos durante um tempo, e quando eles são liberados de dentro da estrebaria, eles saem saltando na alegria. O ponto aqui da promessa é o seguinte: aqueles que temem o meu nome irão se alegrar, irão viver em alegria triunfante. Enquanto alguns estavam dizendo, é inútil servir a Deus, aqueles que temem o Senhor têm a promessa que irão se alegrar na presença de Deus, na intervenção de Deus. Terceira promessa: os que temem o Senhor irão triunfar sobre os inimigos. Versículo 3: e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Vejam bem, os ímpios, que alguns estavam dizendo que era feliz, Deus está dizendo, não, quem é feliz é quem me teme. E ele diz no versículo 3, que os justos, os que temem o Senhor, irão pisar os ímpios, mostrando aqui, meus irmãos, o fim trágico daqueles que não temem o Senhor. Então você está aqui nessa noite, eu não sei qual é a sua condição. Possa ser que você esteja afastado do Evangelho. Possa ser que você nunca foi cristão. Então você precisa ser advertido nessa noite. Que todos aqueles que estão fora do pacto com Deus, que todos aqueles que estão fora da aliança com Deus, o que resta para eles é o juízo eterno. Mas aqueles que temem ao Senhor, aqueles que estão aliançados com Deus, aqueles que estão comprometidos com o Senhor, que vivem para a glória de Deus, eles irão desfrutar da salvação, da alegria e do triunfo sobre os inimigos. Então, para concluir, o profeta Malaquias, ele vai aqui apresentar uma exortação para aquele povo, aqueles que temiam o Senhor. Olha o versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Qual é o ponto aqui, meus queridos?
Deus está trazendo aqui uma exortação para que aquele povo viesse se manter fiel ao pacto. Quando ele usa a linguagem aí, dizendo, lembrai-vos da lei de Moisés, da palavra que foi dada através de Moisés, é chamando o povo à obediência. Deus está dizendo o seguinte, permaneça em obediência, aqueles que me obedecem, os que não me obedecem, se volte a obedecer, lembrai-vos da lei de Moisés. Então vejam, que a maneira que o povo tinha para se manter em obediência, era se lembrando da palavra de Deus. Então, queridos, enquanto o juízo divino não vem, enquanto a salvação ela não ganha a sua conclusão e consumação, como nós devemos esperar a manifestação do Senhor Jesus Cristo? Nós devemos nos manter obedientes à sua palavra. Essa é a maneira que nós temos para poder aguardar a vinda do Senhor. Para os ímpios ele vai vir com juízo, para aqueles que o temem ele virá com a eterna salvação, e nós devemos aguardar em obediência. Lembre da palavra, guarde a palavra, obedeça a palavra de Deus. E esse povo aqui, irmãos, como eu falei, ele só tinha essa oportunidade. Depois de Malaquias, encerrou o registro bíblico para aquele povo. Malaquias foi o último profeta. E o seu livro, o último livro do Antigo Testamento. Então, o que o povo tinha para poder ouvir a Deus e obedecer a Deus, era nessa oportunidade aqui. Depois disso, como eu mencionei, 4 séculos sem Deus falar mais nada. O silêncio vai ser rompido no anúncio do nascimento de João Batista. Mas aqui o povo está tendo a oportunidade de lembrar da palavra de Deus e se manter fiel e obedientes à palavra de Deus. Essa é a maneira que Deus quer que nós venhamos esperar o Senhor Jesus, em obediência. Guarde a palavra de Deus, valorize a palavra de Deus, seja obediente ao Senhor. Mas além da exortação para a obediência, Deus faz uma promessa extraordinária, versículo 5 e 6. Uma promessa que envolve restauração. Veja bem, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha um dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A promessa é o seguinte, eu vou enviar o profeta Elias. Elias, para quem não sabe, foi um grande profeta do Antigo Testamento. E ele não morreu, não. Elias, ele não experimentou a morte, ele foi arrebatado em um redemoinho. Deus levou para si e ele não experimentou a morte. Só que a promessa aqui, eu vos envio o profeta Elias. A pergunta é, será Elias que virá literalmente? O que viria aqui para esse povo? Meus irmãos, em Mateus capítulo 11, capítulo 17, Jesus vai explicar que, na verdade, Elias aqui é uma maneira de dizer, uma pessoa que viria no mesmo espírito de Elias, que foi João Batista. João Batista, ele veio com uma mensagem parecida com a mensagem que Elias teve no Antigo Testamento, uma mensagem dura, contundente, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de volta para o Senhor, e até a maneira de se vestir parecia. João Batista, segundo Jesus Cristo falou, esse era o Elias que estava por vir. Então veja, Deus está prometendo que enviaria um, que conforme o capítulo 3, iria preparar o caminho do Senhor. Então, Jesus viria como veio, mas antes dele vir, Elias viria primeiro para poder preparar o caminho para a manifestação do Messias, do Salvador Jesus Cristo. E olha o versículo 6. O ministério dele seria tão eficaz como foi o de João Batista, que ele disse o seguinte, e converterá o coração dos pais aos filhos. Então, uma conversão a Deus, uma volta para Deus, irmãos, vem como consequência uma restauração dentro da própria família. É verdade que por amor a Jesus, às vezes nós seremos perseguidos pelos próprios familiares. Mas o ponto aqui é que João Batista, no caso, ele mencionando aqui o profeta Elias, ia exercer um ministério eficaz, de maneira que haveria conversões e restauração do povo. O povo se voltaria, mas a questão é, qual era a finalidade de Deus enviar o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse é o propósito. Deus, ele faz a promessa que enviaria o profeta Elias para que ele não viesse vir e ferir a terra com maldição. É interessante que no capítulo 3 de Gênesis, praticamente a Bíblia começa mostrando quando a maldição entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. E aqui, no final do último livro do Antigo Testamento,
há uma ameaça acerca da maldição. Se o povo não se convertesse, se o povo não se voltasse para Deus, se Deus não enviasse o profeta Elias, ele viria e feriria a terra com maldição. Queridos irmãos, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato: vale a pena servir a Deus. O povo estava questionando de forma infundada, e Deus, ele revelou a sua justiça, ele é justo. As pessoas estão pensando que Deus está deixando passar despercebido o que ele faz. Deus trata com justiça agora, e Deus também trará com justiça no futuro. Sabe de uma coisa, todos nós que estamos aqui hoje, prestaremos conta diante de Deus. Se você estiver com Cristo, nascerá para você o sol da justiça, e você vai se alegrar para todo sempre o gozo eterno. Mas para você que não está com Jesus, você precisa se arrepender, se voltar para Cristo hoje, para que você naquele grande dia não venha a ser julgado de forma absoluta pelo Deus que é todo poderoso, que é justo. Deus é justo, por ele ser justo, ele julga imparcialmente. Se você está sem Cristo, você será penado no fogo eterno. Mas se você se unir a Cristo em arrependimento e fé, você desfrutará da salvação eterna. Por isso, saia daqui ciente que Deus é justo e que vale a pena servi-lo.